Nesses experimentos, nós analisamos o comportamento da luz ao ser polarizada e como interage com meios refringentes através de diversos testes. O primeiro tipo de polarização que iremos discutir é a polarização por filtros polarizadores. Essa polarização ela ocorre quando há a presença de um filtro que apenas permite a passagem da componente em uma direção do campo elétrico de um feixe de luz. Ou seja, como podemos ver na imagem, há um feixe de luz que tem componentes em todas as direções e ao passar pelo filtro polarizador, apenas uma componente passa por esse filtro, e isso depende das características do próprio filtro. No nosso caso, nós utilizamos um laser e filtros polarizadores que podemos variar a sua angulação. No primeiro caso, na primeira imagem, nós alinhamos os dois filtros polarizadores e ambos a 0 graus, ou seja, eles estavam alinhados. Isso faz com que passe parte uma componente do feixe do laser passe por esses polarizadores, ou seja, é possível ver um laser no anteparo. Já no segundo caso, nós ajustamos o primeiro filtro a 90 graus e o segundo a 0. Isso fez com que a componente que passasse pelo primeiro filtro, por exemplo, vertical, não irá passar pelo segundo filtro, que nesse caso horizontal, ou seja, bloqueando a passagem da luz. Como é possível ver, uma pequena, devido a falhas e imprecisões, é possível ver uma pequena incidência de luz no anteparo, mas bem menor do que no outro caso. Já na terceira imagem, temos ambos a 90 graus, ou seja, estão alinhados e ocorre o mesmo efeito de ambos a 0 graus. Nós também inserimos um terceiro polarizador para analisar o seu efeito. Na primeira imagem, nós adicionamos um terceiro polarizador a 0 graus, entre 1 a 0 e 1 a 90, que não mudou o comportamento da luz no anteparo. A passagem dela continua sendo interrompida, pois a componente que passa por um não irá passar pelo outro de qualquer forma, ou seja, foi indiferente. Já no segundo caso, nós adicionamos um polarizador a 45 graus entre 1 a 0 e 1 a 90. Isso causa que a passagem da luz pelo primeiro polarizador, digamos que apenas a componente vertical passe, ao passar pelo polarizador de 45 graus, parte dessa luz também irá passar, com menor intensidade, mas irá passar em uma componente a 45 graus. No entanto, essa componente a 45 graus possui uma componente tanto vertical como horizontal. Então, se o terceiro polarizador apenas permite a horizontal, existe uma componente que passa pelo segundo que também irá passar pelo terceiro. Ou seja, é possível ver sim a presença do laser no anteparo, mesmo que com intensidade bem menor, devido a essas perdas no processo. Também temos um vídeo que mostra o comportamento do laser no anteparo conforme nós variamos o ângulo dos filtros. A fotoelasticidade permite a visualização de tensões internas em materiais transparentes. Ao submeter o material à luz polarizada, ele exibe padrões de cores que revelam como as tensões estão distribuídas, permitindo a análise das regiões mais estressadas. A fotoplasticidade, por sua vez, é uma variação dessa técnica, mas aplicada a materiais plásticos. Além de revelar tensões elásticas reversíveis, ela também mostra tensões plásticas, deformações permanentes. Isso é crucial em materiais que, após serem deformados, não voltam à sua forma original. A descoberta da fotoelasticidade é atribuída ao físico escocês David Brewster. Em 1816, Brewster, ao estudar a birrefringência em cristais, notou que certos materiais transparentes exibiam padrões de cores quando tensionados e expostos à luz polarizada. Essa observação foi o ponto de partida para o desenvolvimento da técnica, amplamente aplicada ao longo do século XX para analisar tensões em uma variedade de estruturas. A fotoplasticidade, por sua vez, é uma consequência do desenvolvimento técnico da sociedade, ao passo que os materiais plásticos surgem. No século XX, o método de análise foi refinado para sustentar os estudos a respeito do comportamento desses novos materiais quando submetido a tensões e deformações permanentes. A ocorrência da fotoelasticidade baseia-se no fenômeno de birrefringência induzida por tensão. Quando um material transparente é submetido à força, sua estrutura interna se altera, modificando a trajetória que a luz faz ao percorrer ele. Ao iluminar o material com luz polarizada, ele se comporta como uma lente, que divide o feixe de luz em diversas direções de velocidade diferentes. Essa diferença se manifesta como áreas coloridas.
As porções coloridas representam áreas de tensões internas. Cores mais intensas indicam regiões de maior tensão. Ao rotacionar e esticar o material, essas áreas mudam, revelando distribuição dinâmica das tensões. Na fotoplasticidade, o processo é semelhante, mas aplicado a materiais que sofrem deformações plásticas. No nosso diagrama é possível ver isso. Na imagem da esquerda, podemos ver a luz passando sem desvios pelo material. Porém, ao aplicarmos tensões, como na imagem da direita, a luz sofre interferência eletromagnética, causando variação da trajetória e de sua cor. No experimento realizado, utilizamos um filme plástico transparente e os esticamos diante de uma luz monocromática polarizada. Observamos a formação de padrões de luz coloridos que se originaram devido à tensão aplicada ao filme. Ao modificar a tensão ou rotacionar o material, as cores e formas das áreas vistas também alteravam. Isso nos permitiu observar de forma clara o fenômeno da birrefringência induzida por tensão, um dos mecanismos essenciais da fotoelasticidade. Como nosso pedaço de plástico possuía pequenos furos e já estava gastos de testes anteriores, podemos ver a diferença nas áreas havendo porções mais claras e escuras. Além do filme plástico, testamos uma colher de plástico translúcida que havia sido quebrada. Nesse caso, os padrões de luz também se formaram, mas o aspecto mais interessante foi que nas áreas de quebra era possível notar diferenças na intensidade de iluminação, indicando onde o plástico havia sido deformado permanentemente. Essa observação demonstrou como a técnica é eficaz para identificar áreas críticas de falhas em objetos plásticos. Esse teste demonstrou como a fotoelasticidade pode ser usada para mapear as tensões em materiais e prever onde as falhas podem ocorrer, especialmente em zonas onde o material foi submetido a maior estresse. As aplicações da fotoelasticidade são diversas, permitindo a análise de estruturas complexas como pontes, edifícios e componentes de máquinas. É possível modelar simulações utilizando materiais fotoelásticos para verificar como as tensões se distribuem. Esse método permite identificar áreas de possível falha, ajudando a garantir a segurança e integridade da estrutura. Podemos ver que exemplos de aplicações na área de ciências biomédicas são, por exemplo, análise e distribuição de pressão em próteses e simulação de estresse em modelos de vasculatura. Mecânica e civil também se beneficiam dessa técnica. Por exemplo, aplicações de fotoelasticidade para análise de tensões em materiais e sua distribuição em diferentes estruturas e comportamentos de rachaduras estão compiladas nesse livro. Neste experimento, estudamos e exploramos a lei de Brewster. A luz é uma onda eletromagnética. Logo, é uma onda transversal, o que significa que suas oscilações ocorrem perpendicularmente ao seu sentido de propagação. Diferentemente das oscilações em uma corda fixa em um anteparo, entretanto, em que as oscilações ocorrem em apenas uma direção perpendicular ao seu sentido de propagação, na onda luminosa, as oscilações ocorrem em todas as direções perpendiculares ao sentido de propagação. Portanto, ao observar as oscilações do ponto de vista do eixo de propagação, para a oscilação de uma corda, por exemplo, vemos apenas um feixe vertical, enquanto ao observarmos a propagação de uma onda luminosa, vemos um feixe que se propaga em todas as direções. Essa diferença na propagação diz respeito à forma não polarizada da onda luminosa. Os feixes de luz, entretanto, podem ser polarizados ao passarem por polarizadores. De modo informal, os polarizadores seriam como grades muito finas, ou filtros, que permitem apenas a passagem das oscilações paralelas às suas barras, ou fendas. A polarização se manifesta de diferentes formas na natureza. A forma de polarização atrelada à lei de Brewster é a que ocorre quando um feixe monocromático de luz, como o laser, é atravessado por corpos transparentes, como a placa de acrílico utilizada no experimento. De acordo com a lei de Brewster, experimental, a polarização máxima ou total do feixe de luz incidente ocorre quando o feixe refletido for perpendicular ou refratado, isto é, o ângulo de Brewster seria complementar ao ângulo do feixe refratado. Portanto, por meio de trigonometria e da lei de Snell, chegamos à relação de que o ângulo de Brewster seria igual ao arco tangente da razão entre a refringência do meio do corpo transparente dividido pelo meio do ar, ou o meio de onde provém o laser. No experimento, utilizamos a placa de acrílico e anteparos para observar os raios refratado, refletido e incidente, podendo medir o ângulo
de Brewster por meio de um transferidor. Sendo uma medida bastante sujeita às imprecisões do manuseio do instrumento e às próprias limitações da precisão do instrumento utilizado, o ângulo obtido foi de 58 graus. A partir dele, pela lei de Snell, podemos obter a refringência do meio acrílico, de 1,6. Considerando a imprecisão das medidas, foram bons resultados. Quando o feixe refratado se tornou perpendicular ao feixe refletido, e o ângulo era igual ou próximo ao ângulo da lei de Brewster, foi quando observamos uma eliminação total do feixe refletido, por meio do uso de um polarizador. Ao atravessar o laser refletido por um filtro polarizador giratório, conseguimos obter a eliminação total do feixe de luz refletido ao ajustá-lo perpendicular ao feixe incidente, o que confirma na prática a lei de Brewster, já que o feixe seria totalmente polarizado e por isso conseguiria ser eliminado por meio do uso de apenas um filtro polarizador. O feixe refletido possuía direção de oscilação paralela à da superfície de reflexão, isto é, uma direção horizontal, e a eliminação total foi obtida, conforme previsto, quando o feixe refletido era perpendicular ao feixe refratado e o ângulo era próximo ou quase igual ao ângulo de Brewster previsto analiticamente. Após observar a lei de Brewster na prática, vamos partir para algumas aplicações dela. Uma das mais comuns é a utilização de filtros polarizadores nas lentes dos óculos de sol, utilizados, por exemplo, para bloquear a grande luminosidade que vem das pistas do asfalto durante o período do amanhecer e do entardecer. Neste caso, o que ocorre é uma reflexão pela superfície do asfalto da luz do sol, o que torna a luz polarizada horizontalmente, ou seja, em uma direção paralela à da superfície de reflexão. Portanto, as lentes verticais do óculos de sol levam ao bloqueio quase total dos reflexos no asfalto, como ilustrado nas imagens. A utilização de filtros polarizadores também é muito comum em câmeras fotográficas, o que permite uma maior clareza ao fotografar o fundo do mar ou até mesmo a superfície sob a água, ao fotografá-la da superfície terrestre, como na imagem, em que o fundo do mar é muito mais nítido após a aplicação de filtros polarizadores, que ao serem ajustados perpendiculares à superfície da água, filtram os reflexos e nos permitem enxergar com mais clareza através da superfície da água.